Vamos lá então para o capítulo 25 do livro de Êxodo, né? Nós já passamos da metade do livro de Êxodo, caminhando para o final, e a gente vai se aprofundar um pouquinho agora aqui em algumas coisas que o Senhor começa a entregar para Moisés. Então eu tinha falado sobre a questão das tábuas da lei, então eu queria mostrar aqui para vocês, antes da gente começar, qual é a visão que eles têm das tábuas da lei, né? Porque a ideia que a gente tem, quando a gente lembra das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, são aquelas tábuas assim, ó, feitas em um material de argila, né, material mais rudimentar, né, aquele barro escrito ali à mão. Porém, quando a gente viu na passagem, na paraxá passada, aonde quando eles chegaram na presença de Deus, ele, Nadab, Abiú, Arão e os 70 anciãos, nós vimos ali que Moisés faz uma referência no texto a um chão de safira. Então, de acordo com o estudo rabínico judaico do Midrash, as tábuas elas foram construídas, foram criadas naquele material, em safira. Então, a ideia que eles têm, certo? A ideia que eles têm é essa ideia aqui, ó. A ideia que eles têm é essa ideia aqui, ó. Tá vendo aqui? As tábuas são dessa forma aqui, né? Então, da forma como vocês estão vendo aí, né? Então, bonitas, belas dessa forma, em tamanhos idênticos, simétricos, do primeiro ao quinto mandamento, na primeira parte da tábua, e do sexto ao 10º mandamento. Isso se referindo ao próprio a própria legislação e até uma palavra que Jesus usava muito, que é a palavra que fala sobre amar a Deus e amar ao próximo, onde os mandamentos têm na primeira parte do amar a Deus e a segunda parte do amar ao próximo. Sendo que na primeira parte do quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, às vezes as pessoas relacionam como de homem para homem, mas não, ela é uma referência do homem para Deus, também em função do caráter que do relacionamento do homem com seus pais vai sempre refletir o relacionamento do homem para com Deus. Então está aqui, como eu havia prometido, hoje vai ter mais algumas outras explicações, algumas outras imagens legais aí que a gente vai estar mostrando sobre sobre a criação. Mas vamos lá então para o texto que propriamente dito que começa assim. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Então, versículo 1 e 2 fala sobre uma coisa importante que deve ser praticada ainda hoje, que é a questão da oferta alçada. A oferta alçada tem a ver alça, né? A oferta alçada tem a ver com alça. O que significa isso? Que é uma oferta conectada com algo, que envolve algo. A oferta alçada é uma oferta com propósito, é uma oferta com objetivo. Então, por exemplo, se você vai fazer uma oferta para a compra de um carro, certo? Então, a oferta é alçada, alçou, abraçou a compra do carro. Então, ela não é uma oferta sem vinculação, é uma oferta vinculada. Dentro da legislação da administração pública, se tiver algum servidor público que vai identificar isso, existem leis que são vinculadas, leis orçamentárias de gastos que são vinculados. Então, por exemplo, determinado valor orçamentário ele é vinculado, ele só pode ser utilizado daquela forma. Então, a oferta alçada tem mais ou menos essa característica, né? Essa característica de estar conectado a algo. A segunda coisa que você vê isso aí é o seguinte, é que Deus ele não obrigou, em nenhum momento existe uma obrigação da parte do Senhor para com os israelitas. Ele fala assim, eu acho até isso importante, eu vou estar botando aqui novamente. Saiu. Às vezes esse texto, esse negócio, ele falha. Agora vai ter. Pronto. Desaparece aqui. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Diz assim, então, de todo homem cujo coração mover voluntariamente.
Não existe a questão de ofertas obrigatórias. Deus não obriga ninguém a nada, nunca. O seu processo de convencimento, mesmo que às vezes esse processo seja mais agressivo, como no caso de Jonas, por exemplo, mas sempre vai ser de acordo com o coração do homem. O coração do homem precisa estar dentro do propósito. Então vamos continuar, porque esse capítulo é bastante longo, tem bastante coisa para explicar. Então tá aí o primeiro detalhe sobre as ofertas alçadas, o que é oferta alçada e como ela deve ser dada. Segundo, e esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura, e o carmesim e o linho fino, e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para éfode e para o peitoral. E me farão o santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo fareis, e também farão uma arca de... Pronto, eu quero parar por aqui, né? Depois a gente entra nesse outro trecho. Bom, vamos lá, para a gente estar aqui explicando. Uma outra característica da oferta alçada é que a oferta alçada ela tem determinado o que tipo de oferta será. Então não é qualquer oferta. Como eu falei, se a gente fizer uma vinculação com os dias de hoje, uma oferta alçada para a compra de um carro precisa ser dinheiro, né? Ou se precisa, pode ser também uma carta de consórcio, pode ser um limite de cartão de crédito, ou seja, qualquer coisa que você possa alcançar o objetivo daquela oferta. Nós vimos aí que essa oferta alçada ela tinha um objetivo. Essa contribuição, essa oferta, Moisés recebe de Deus, precisaria ser ouro, prata, cobre, precisaria ser turquesa, púrpura, camisim, linho, cabras, couro de carneiro vermelho, couro de terrachim, que é texugo, né? Árvores de acácia, óleo para iluminar, porque ali especiarias de óleo de unção e incenso, e Deus fala por que isso? Pedras de Chohan, né, que são, tá no hebraico Chohan, no português está como, meu Deus? No português está pedras de ônix, né? E pedras de engaste. Chohan, na verdade, é engaste, né? E para poder não, miluim. Chohan é nônix e miluim é avental. Para fazer o avental e o peitoral, né? O éfode, que é chamado de éfode, que é um avental, né? Uma peça que cobria essa região aqui, torácica aqui do sacerdote, e embaixo também. Então aqui o objetivo era para quê? Para criar um santuário, um mikdash, santuário, mikdash. Pega essa palavra que é legal, Beit Mikdash, casa santa, casa de santuário. Então construir um santuário que seria esse tabernáculo, um local de adoração, onde eles faziam isso. Então, então Deus ele tinha um propósito, ele tinha um plano, um projeto. Então a oferta alçada está relacionada a um projeto. É outra coisa importante que a gente precisa compreender, que a oferta alçada ela está relacionada a um projeto, a um propósito, a um objetivo, claro, definido e bem real. Então, uma das a última característica que eu queria deixar aqui sobre a oferta alçada. E aqui Deus ele queria construir o santuário, já estava em planejamento. Agora as próximas etapas do santuário, da forma como ele fará, certo? Nós vamos ver o conteúdo desse santuário, o que é que vai ter lá dentro. Então Deus agora vai começar a passar para Moisés e para o povo o que é que tem ali dentro do santuário. É aquela parte que eu cortei. Então, vamos lá. Veja só. E também farão uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2 côvados e meio e uma largura de 1 côvado e meio e 1 côvado e meio de altura. E cobrirá com ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos
dela 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira e de acácia e cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas e aos lados da arca para levar com elas a arca. E as varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás a arca no testemunho e eu te darei. Também, pronto, vamos deixar aqui. Aqui a gente está falando aqui da arca. A gente vai mostrar daqui a pouco a imagem da arca, porque é muito significativo isso, né? Então tem um significado muito interessante a arca como em si, porque a arca tem uma representação de presença de Deus, né? O que a arca representa? No futuro, depois a gente vai ver, certo? Que a arca ela tinha dois côvados e meio. E a arca representa a presença de Deus, né? Então, um côvado, que é a medida em si, é uma antiga medida, e de acordo com alguns estudos, a arca não era uma coisa grande, pequena, era uma coisa bem grande. Não se tem assim ao certo o quanto equivale um côvado, mas é mais ou menos 496 milímetros, que seria algo um pouco menor do que meio metro. Então, 2,5 côvados seria o quê? 2,5 metros, né? 2 côvados, 1,5 metro, perdão. 2,5 côvados seria 1,5 metro. Seria a largura e 1,5 côvado de altura e de comprimento. Então, essa seria a medida da arca, né? A arca ela teve as características especiais, e essas características a fazem, né, fazem dela muito bonita, coberta com a camada de ouro. Eu tenho aqui a imagem, eu trouxe uma imagem do que se considera como a imagem da arca, né? Eu coloquei aqui também. Então, está aqui a imagem da arca. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, aqui está a imagem aí da arca. Então, era mais ou menos assim, né? Tinha os querubins, o local do propiciatório. Na verdade, ainda não terminou ali a explicação da arca. Eu vou até voltar para que a gente possa continuar a explicação dela toda. Porque a questão das argolas, do propiciatório, tudo isso envolve a arca, né? Então, tudo isso está relacionado com a arca. Então, vamos lá. Vamos continuar a ler, que diz assim, versículo 15 a 17. Essa aqui, pronto, muito bem. Esse propiciatório, também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado. E fará 2 querubins de ouro batido, e farás das 2 extremidades do propiciatório. Farás o querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça com o propiciatório, e fareis os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e as faces deles, uma defronte à outra, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, e depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, e tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Pronto, aqui a gente conclui a parte da arca. Então a gente viu naquela imagem, né? Nós vimos naquela imagem que eu mostrei sobre a arca exatamente essa questão, né? Então a primeira parte da arca, essa parte inferior, aonde você vê aqui na largura aqui, 2,5 metros, na altura e no comprimento 1,5 metro, certo? Ou 1,5 côvado. Aí você tem as argolas aqui, né? Você tem as argolas, você tem a vara com que elas serão carregadas, e os 2 querubins com as asas voltadas um para o outro, por cima da arca. Na verdade, tem uma tampa, né, que é chamada de propiciatório, uma tampa aqui, essa tampa, e aqui você tem os querubins em cima da arca, os querubins, certo? Voltados com a face um para o outro, olhando para o propiciatório, e com as asas olhando um para o outro.
aí se completa a imagem da arca. Aí se completa então a imagem da arca. E agora vem o segundo conteúdo desse desse santuário que Deus iria criar, certo? Ah, sim, outra coisa. Dentro da arca, a palavra diz que Deus vai colocar alguma coisa. Essa alguma coisa nós vamos ver lá na frente, o que é que vai ser colocado dentro da arca. E é dali da arca e entre os querubins que Deus vai falar com Moisés. Então é como se subisse ali a nuvem, né? E ali começasse então o diálogo. Aí vamos continuar aqui agora a leitura do texto. Vamos lá. Então, versículo. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado. E a sua altura de 1 côvado e meio, cobri-las com ouro puro. E também lhe farás uma coroa de ouro ao redor, e também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás argolas dos 4 cantos que estão nos seus 4 pés, defronte da moldura, e estarão as suas argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia, e cobri-los-á com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas e as suas tigelas, que hão de oferecer libações de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Também farás o candelabro. Pronto, vamos parar aqui. Estamos voltando aqui para a imagem. Eu também tenho a imagem aqui da mesa, certo? Então vamos lá passar a imagem aqui da mesa, certo? Aí o que é que acontece aqui? Bom, nesse trecho, nessa passagem, nós vamos ver a construção da mesa da proposição. Onde também ela é rica em muitos detalhes, e esses detalhes começam, certo? Quando, pelo tamanho, 2 côvados, um pouco menor do que a arca, 2 côvados e meio tinha a arca, a largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Então você já observa que a altura é a mesma da arca, entretanto a largura e o comprimento são diferentes. Ela também vai ser coberta de ouro, também terá coroas de ouro em volta dela, ao seu redor, e também terá uma moldura de ouro, largura de 4 dedos, e farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Ela também terá 4 argolas, e as argolas estarão nos cantos, onde estarão também os seus 4 pés. Agora, defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, né? Para se levar a mesa. Então vão ser inseridos ali varais também, onde se levará a mesa. E farás, pois, isso com varais de madeira de acácia, mesmo material, coberto com ouro também. E vai ser levado para levar a mesa. E vai ter, também serão seus pratos, as colheres cobertas de tigela, tudo sofrerá para oferecer as libações, as ofertas, os sacrifícios, tudo de ouro puro. Tudo de ouro puro. E lá vai ter o pão da preposição. O pão da proposição é algo sagrado e que só poderia ser comido pelos sacerdotes. A gente vai ver ainda mais à frente. Aí também vai lá, aí pronto. Então aqui conclui-se a questão da mesa, da construção da mesa, como você vê aqui nessa imagem que a gente está mostrando aqui. Então todos os utensílios, tudo direitinho, certo? Então vamos passando adiante. Vamos ver agora sobre o próximo utensílio, que é a menorá, certo? O candelabro. Vamos ler aqui o que é que diz aqui. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Se farás este candelabro, o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Do mesmo. De quê? De ouro batido. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do outro lado dele. Isso aqui é importante que a gente vai mostrar aqui agora. E no haste haverá 3 copos em modo de amêndoas, e um botão e uma flor. E 3 copos em modo de amêndoa na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos, mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas,
e com seus botões e as suas flores, e um botão debaixo das suas hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das duas outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de duas hastes que saem dele. E assim se fará as 6 hastes que saem do candelabro, e os botões e as suas hastes serão do mesmo, e tudo será uma só peça, obra batida de ouro. Também lhe fará as 7 lâmpadas, das quais acenderão para iluminar defronte dele. E os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento puro os farás, com todos os 7 vasos. Atenta, pois, que eu faça conforme te foi, conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então aqui a gente tem agora o exemplo da menorá, né? Então aqui está a menorá. Observe que se fala muito em 6 hastes que foram feitas, né? Essas 6 hastes, aqui, vamos explicar direitinho uma por uma, certo? Então aqui, primeiro, ele vai fazer o candelabro em ouro puro, ele vai ter 7, olha, vão ter 7, ó, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. Então, são 6, porque a do meio é o acendedor, é o alimentador. É chamada assim, são 3 de cada lado e no meio a 7ª, que é o que alimenta tudo. E numa haste haverá 3 copos, de modo que em modo de amêndoas, e um botão e uma flor, e 3 copos em modo de amêndoa, e outra haste, um botão e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. Isso aqui é bem complexo, né? Mas isso aqui está falando dessa haste, que dessa haste aqui, ó, principal do meio, saem 3 de um lado e 3 do outro. 3 de um lado, 3 do outro. E aqui os copos são como amêndoas, certo? Os copos são como amêndoas e são colocadas aí dentro. Os candelabros daquela época eram alimentados com óleo, né? Eram alimentados dessa forma. E aí a Bíblia continua explicando que um botão debaixo das hastes, certo? Que sai dele, ainda um botão debaixo das outras 2 hastes que saem dele. Esse é o botãozinho que está aqui embaixo, que sai. Eu não sei se vocês estão vendo, eu estou apontando com o mouse, mas eu não sei se está gravando no mouse aí. Depois eu preciso até ver isso, né? Mas são esses botões que saem embaixo, os seus botões, as suas hastes, e tudo numa só peça. Então, o candelabro, ele era feito em uma só peça. Em uma só peça de ouro. E também terão 7 lâmpadas, apesar das 6 hastes. Essa haste do meio aqui não é contabilizada porque ela é como se fosse um alimentador. É como a Hanukkah também, que são 9, mas na verdade se contam 8. Apesar de que são feitas 7 lâmpadas, mas é contada sempre uma a menos no texto. Bom, e aqui os espevitadores, que é o pavio, né, o que acende, serão de ouro puro, e a mesma coisa que o apagador. Tudo de ouro puro, né, e tudo com os vasos, e atentar para fazer conforme o modelo, como foi mostrado no monte. Então Deus, ele queria sempre uma fidelidade na construção de todas as peças de cada uma delas, que está de acordo com uma ordem bem explícita, né? Então a gente conclui aqui esse capítulo explicando essa construção, né? São capítulos assim bem específicos, mas a gente está tendo um bom aprendizado com isso, tá bom? Então que Deus abençoe e até a próxima.